do seu corpo bebia e dormia no seu regaço, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para cozinhar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre que era seu vizinho e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar 4 vezes mais. Por que fez tal coisa e por que não se compadeceu? Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E eu te dei casa, a casa de teu senhor, as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e a de Judá. Se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei das mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito destes lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou a Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. Sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam entre si: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvidos à nossa voz, como pois lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que Davi disse a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: sim, morreu. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou as vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. E então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Agora vá, por favor, para o Evangelho de João, capítulo 6, verso 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu a darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este nos dar a comer da sua carne? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue dele, não tereis vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: que palavra dura! Quem pode acreditar? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava?
O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Amém. Irmãos, nós temos no primeiro texto uma história que é conhecida. Ela é consequência de uma outra história. A primeira história é a história de Davi, que se apaixona por uma moça que era casada, mas era um casamento arranjado. O marido dela era um homem muito mais velho, era um dos 30 maiorais de guerra em Israel, e teve um casamento político. Então aquela menina estava presa a um casamento com um homem que só tinha amor pela guerra, só tinha amor pelos seus irmãos de farda, de espada. E essa menina acaba vivendo no castelo de Davi, na corte, Davi a conhece, e Davi entra numa crise existencial. Há um momento que Davi está cansado de ser rei, há um momento que Davi está cansado de governar, há um momento que Davi está cansado de também ter alianças políticas em forma de relacionamentos, de casamentos vários. E aí ele tem que ir para a guerra e não vai, ele fica. E nessa de ficar, ele acaba tendo um caso com essa moça cujo marido também estava na guerra. Ela engravida, Davi tenta esconder essa gravidez, manda buscar o marido dela na expectativa de que ele dormisse com a esposa e a gravidez fosse atribuída a essa volta dele para casa. Acontece que esse moço não era tão apaixonado pela esposa como era apaixonado pela sua farda. E ele fica no castelo junto com seus amigos de farda e ele não vai para casa. Pelo que Davi então cria um outro plano e escreve uma carta, mandando que o comandante das operações no fronte colocasse aquele homem com poucas armas e sozinho no lugar mais perigoso. Isso acontece e naturalmente ele morre. Eles estavam em guerra com os filhos de Amon. No que ele morre, Davi toma a esposa dele como sua esposa, e assim a criança nasceria ali com 8 meses, 7 meses, e estaria tudo certo. Ninguém realmente percebeu nada. Bom, dizer que ninguém percebeu nada é a gente deixar de fora Deus. Deus viu. Ninguém viu, mas Deus viu. Deus esperou um tempo para que Davi se arrependesse e confessasse. A Bíblia diz que aquele que se arrepende alcança misericórdia. Davi não manifestou esse arrependimento, não buscou o Senhor, pelo que Deus então envia o profeta Natã. Davi não era apenas um rei, Davi também julgava as causas chegavam até Davi. E numa dessas sessões, dessas audiências, onde ele teria que julgar alguns casos, Natã traz um caso para ele, que é o caso que nós lemos. Aí entra o segundo caso derivado do primeiro. Natã diz: olha, tem aqui em Israel, aqui pertinho, 2 homens, um muito rico e um muito pobre, eles são vizinhos. O homem muito rico tem muitas ovelhas, tem muito gado, tem muitos servos, mas o vizinho pobre só tem uma única ovelha. Na verdade tinha, porque veio um amigo desse homem rico passar uns dias na casa dele, e o homem rico quis fazer uma comida gostosa, e não pegou do seu rebanho uma res, não pegou uma ovelha, não pegou uma vaca, não pegou um cabrito, mas ele roubou a ovelha do homem pobre, a única que o homem pobre tinha. Ele amava tanto que ela dormia com ele, andava com ele, comia com ele, bebia com ele. E Davi ouve aquilo e diz: mas o que ele fez com a ovelha desse homem? E Natã responde: ele matou e serviu ao amigo. Davi fica com muita raiva e ele condena aquele homem. No momento em que ele condena aquele homem, Natã diz: bom, esse homem é você, Davi. Assim diz o Senhor: eu não te dei a casa de Israel, eu não te dei a casa de Judá, eu não te dei tudo o que pertencia ao rei anterior Saul, toda a sua fortuna, toda a sua glória, todas as suas mulheres? E se isso fosse pouco e você me pedisse, eu não daria a você muito mais, bastaria você me pedir. Se você me pedisse, eu te daria. Mas você buscou a mulher de Urias e ainda escondeu isso? Pelo que Deus vai trazer o peso da mão dele sobre você. Eu não vou entrar na sentença que Deus proferiu. O fato é que Deus pesou a mão sobre ele, Deus pesou a mão, e Davi então percebe aquilo. A criança que nasce, essa criança desse caso adoece, Deus diz que essa criança não prosperaria, mas morreria. A criança adoece, Davi então fica muito triste, aí vem a culpa,
ele vê a criança sofrendo, ele sabe que a criança sofre porque ele havia pecado, ele não come, ele não bebe, não se barbeia, ele não dorme, ele não toma banho, os servos insistem e ele nada. De repente, 7 dias depois, a criança morre. Os servos ficam preocupados, como é que a gente conta para Davi? Se a criança viva, Davi não comia, não bebia, não fazia nada, só chorava. Se a gente contar para ele, ele morre também. Mas Davi percebeu aqueles cochichos, aquela conversa de pé de ouvido, ele concluiu que a criança tinha morrido, e ele pergunta, morreu a criança? E eles disseram, sim, morreu. Davi se levanta, toma um banho, se barbeia, troca de roupa, e vai para a casa do Senhor. Aí ele vai acertar com Deus. E aí, depois de estar em adoração, irmãos, a palavra adoração, eu sempre ensino aqui na igreja, não é o superlativo de amar. O português dos dias de hoje deu à palavra adorar, adoração, o significado de gostar muito, mas não é esse o significado da Bíblia. No significado bíblico, adoração é submissão, é rendição, é você baixar todas as suas armas, é você se colocar inteiramente à mercê daquele a quem você adora. Davi adorou ao Senhor, Davi baixou todas as suas guardas, Davi se derramou perante o Senhor dizendo, é verdade, eu sou pecador, eu reconheço em mim que o pecado é ativo e que por mais que eu queira vencê-lo, eu não tenho esse poder. Se o Senhor me executar, se o Senhor me matar, se o Senhor me levar, se o Senhor tomar tudo de mim, se o Senhor me adoecer, o Senhor continuará santo, santo e santo. E mesmo assim ainda eu não terei recebido o que eu mereço. Mas também eu sei que Tu és misericórdia, misericórdia, misericórdia. Eu volto aqui à Tua presença. Eu não mereço estar aqui, mas aqui é o lugar onde eu consigo me refazer. E aí ele é fortalecido pelo Espírito de Deus que está naquele lugar, se levanta, manda colocar a mesa, e aí ele come. Os servos não entendem. E chegam para ele e dizem, peraí, mas a criança estava viva, você não comia, não bebia, não tomava banho. Agora a criança morreu e você faz tudo. E ele diz, olha, quando a criança era viva, podia ser que Deus mudasse de ideia e a criança sobrevivesse, mas ela já morreu, não tem mais o que fazer. É vida que segue, é vida que segue, ela só pode seguir, porque Deus me perdoou. Ela só pode ir para frente, porque eu acertei com Deus. Segundo o texto, irmãos, nós temos Jesus num dos seus discursos. Jesus disse, se vocês crerem no Filho do Homem, terão vida em si mesmo. Muita gente diz que crê em Jesus, mas crê como um personagem histórico, como alguém que existiu, como um grande mestre, um grande rabi, mas não conhece a sua doutrina, não estuda os seus discursos. Jesus não está interessado em que nós creiamos nele como um personagem histórico. Eu creio que Gandhi existiu, eu creio que Siddhartha Gautama, o Buda histórico, existiu, eu creio que Chico Xavier existiu, eu creio que Tiradentes existiu, eu creio que o Marechal Rondon existiu, eu creio que Jesus existiu, e isso está igualado, não muda nada, um não tem diferença do outro, são personagens históricos. Mas crer naquilo que cada um deles fez e disse faz toda a diferença, porque modela a minha forma de pensar e determina as atitudes que eu vou tomar, e determina a forma como eu vou arcar com as atitudes que eu vou tomar, porque eu tomo atitudes muitas vezes que não derivam da minha fé, mas vêm de uma outra instância de mim que eu não controlo. As pessoas ouvem aquele discurso de Jesus e Jesus diz alguma coisa, diz, olha, eu sou o pão que desceu do céu, quem comer esse pão terá vida em si mesmo. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer desse pão vai ter a vida eterna. Depois Jesus disse, o corpo não serve para nada, vocês estão preocupados com o corpo envelhece, adoece, morre. É o Espírito que permanece para sempre. É necessário buscar uma renovação espiritual a cada manhã, a cada anoitecer, durante cada dia, durante cada hora do dia. O corpo a cada momento ele fica mais velho, a cada momento ele fica mais deficiente, ele fica mais lerdo, mais pesado, mais adoecido, mas o Espírito não. O Espírito pode se iluminar, o Espírito pode se desenvolver, o Espírito pode se rejuvenescer paradoxalmente. O corpo envelhece e o Espírito se rejuvenesce.
E aí aqueles que ouvem, alguns já andam com Jesus há algum tempo, já são discípulos, já falam naquela linguagem jesuítica, glória a Deus, a paz do Senhor, misericórdia, essas coisas da religião. Mas quando eles ouvem isso, eles dizem, o quê? Comer da carne dele? O corpo não vale nada, o que vale é o espírito? Não, que palavra dura, que palavra ruim de ouvir. Ah não, esse cara, não, essa palavra não serve. E eles vão embora. Mais para frente, eu quero te chamar a atenção para mais um texto no livro de João. Verso 67. Quando esses vão embora, então disse Jesus aos 12, quereis vós retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Irmãos, é essa a mensagem dessa noite. É a palavra que foi revelada a Pedro. Só tu tens as palavras da vida. Davi, ele só conseguiu dar conta da culpa que ele carregava por ter adulterado com a mulher de Urias, ter planejado a morte de Urias para esconder a gravidez dele com ela. Ele só aguentou o remorso pela morte da criança e ele contemplou o adoecimento da criança durante 7 dias. Ele só conseguiu se reerguer porque ele foi ao templo se derramar, porque ele teve um encontro pessoal com o Senhor, porque ele buscou ter vida com Deus para ele não dependeu de Betsabá, ele não dependeu de Natã, ele não dependeu de mais ninguém, ele não buscou nenhum sacerdote, ele não buscou nenhum sacrifício, ele não buscou nada, ele foi para a casa do Senhor e ele se derramou perante o Senhor. Muitos abandonaram Jesus e o próprio Jesus provoca aos que ficaram o refletir sobre a possibilidade de ir embora. Jesus mesmo pergunta, vocês não querem ir embora? E aí Pedro, assim como Davi, entende alguma coisa que, conforme aprendemos hoje na escola dominical, só os espíritos evoluídos podem entender. Para quem iremos nós, se só tu tens a vida eterna, as palavras da vida eterna? Sabe, irmãos, é interessante como que a gente se deixa levar pelas emoções, as emoções de amor, as emoções de ódio. A gente se apaixona e por uma paixão a gente joga tudo para cima. Por um novo amor é capaz a pessoa de deixar a família, de deixar o emprego, de negar as suas crenças mais profundas. Por um desejo sexual intenso, descontrolado, não se pensa e vai se cumprir o que está escrito lá em Eclesiastes, que a fortuna se mostra menos importante e menos rica do que o bom nome, porque por causa de um desejo, a pessoa joga o nome dela na lama. Sem contar as emoções negativas como a raiva. Quantas são as pessoas que enfurecidas já mataram? Quantas são as pessoas que cumprem pena porque se descontrolaram? Sem contar aqueles remorsos que a gente tem por termos magoado alguém, por termos ferido alguém, por termos tomado decisões erradas. E a gente às vezes não consegue se reerguer, a gente não consegue se levantar. Quantos são aqueles que abandonam o caminho da fé porque tem alguma desavença na igreja, porque tem alguma desavença com a sua liderança, seja a sua liderança pastoral, seja a sua liderança de um grupo de dança, de um grupo de louvor, de um diaconato? Quantos são aqueles que não concordando com a forma como a igreja é administrada por algo que acontece, simplesmente jogam a sua fé embora e saem destilando razões para se justificar? Mas o fato é que essas pessoas nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus e nunca ouviram as palavras da vida eterna. Elas estão ainda, todas elas, presas a esse mundo. Mas sabe como é que a gente se liberta de tudo isso? Sabe como é que a gente se liberta do poder da raiva sobre nós? Sabe como é que a gente se liberta do poder do amor sobre nós? Sabe como que a gente se liberta do poder do desejo que atua sobre nós?
entrando na presença do Senhor e entendendo uma coisa: o mundo passa, bem como a sua concupiscência, como todos os seus desejos, mas aquele que permanece para sempre é aquele que está na presença de Deus, é aquele que faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus e a presença de Deus é alguma coisa que você tem que buscar sozinho. A igreja faz, o conjunto faz, é te ensinar essa verdade. O que a igreja faz é te sustentar para que, sustentado, você possa, na sua subjetividade, na sua particularidade, buscar a Deus. É por isso que muitas pessoas têm vida na igreja, mas não têm vida com Deus. É por isso que muitas pessoas destilam testemunhos maravilhosos na igreja, cantam maravilhosamente, tocam maravilhosamente, pregam maravilhosamente, mas sucumbem diante daqueles desafios da vida. É por isso que as pessoas não aguentam quando perdem dinheiro, não aguentam quando perdem alguém, não aguentam quando a sua vontade é contrariada, não se controlam e não raramente vão aos processos de entristecimento, muitas vezes chegando a depressões verdadeiras. Vão se entristecendo, se entristecendo, se entristecendo, e um processo de depressão começa a gerar um desejo inconsciente de autodestruição, e quando isso acontece, surgem as doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune senão o próprio corpo dizendo: eu não quero mais viver? Então ele pega tudo aquilo que é a sua defesa contra um ataque externo de vírus e bactérias e ele começa a trabalhar contra ele mesmo. A pessoa, na sua instância inconsciente, começa a se desligar, começa a dizer: eu quero morrer, ainda que o seu consciente diga o contrário, mas ela não encontra razões para viver, ela não encontra razões para viver mais um dia. E aí, quando surge a segunda-feira, ela acorda e diz: mais uma semana. E quando vem o domingo, ele diz: mais um domingo, com aquele peso. Mas quando você entra na presença do Senhor, quando você olha e pega toda a sua miséria, quando você pega toda a sua dor, quando você pega tudo aquilo que te angustia, e você entra na presença de Deus sozinho, e aí eu vou te dizer que você não precisa se ajoelhar, você pode deitar, você pode ficar de pé, você pode ficar do jeito que você quiser, mas a sua mente vai para a presença de Deus. E muitas vezes a palavra que você conhece não consegue comportar o que você tem a dizer para Deus, e a única coisa que você consegue produzir diante de Deus é um gemido que vem do mais íntimo da sua alma, é uma lágrima que você oferece a Deus, é um choro que se torna uma oração verdadeira. E muitas vezes a dor é tão profunda, a experiência com a decepção consigo mesmo e com os outros é tão grande, que você não consegue sequer achar forças para dizer uma palavra. E é nesse momento que vai se cumprir o que está escrito em Gálatas e que está escrito também em Romanos: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É nesse momento que o Espírito Santo que está em você, apesar de você pecar, apesar de você decepcionar Deus, apesar de você decepcionar você mesmo, apesar de você não encontrar razões para viver a vida verdadeira, que é esse pão do qual você comeu, que é esse vinho do qual você bebeu, que Jesus diz: quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida em si mesmo. Ainda que você não sinta a sua vida, a vida que de Deus está em você geme de tal maneira que te conecta à vida verdadeira, te conecta a Deus, e aí você recebe uma carga do poder de Deus. Deus te coloca de pé, Deus tira você do mais profundo inferno e te faz ficar em pé diante dele. Deus tira você do lamaçal, do tremedal de lama, e te coloca sobre a rocha. E nesse momento se cumpre o que está escrito no Salmo: Deus enxuga dos seus olhos toda lágrima, Deus seca as suas lágrimas, Deus tira o seu choro e coloca um sorriso, Deus coloca um canto na sua boca. E aí o salmista, quando vai falar disso, ele diz: é como as águas do Neguebe. Como é que são as águas do Neguebe? Durante 8 meses do ano, é uma sequidão, a terra fica rachada, a vegetação morre, os animais morrem. Você anda pelo Neguebe nessa época do ano e encontra carcaças de crocodilos, de peixes, de serpentes, de animais, antílopes que morreram de sede. Mas quando chega a época da chuva, lá nas montanhas se escurece o céu e desce muita água. E aí se cumpre o que a palavra de Deus diz: ouve-se o som das muitas águas. Um barulho tremendo, como muitos tratores, muitos caminhões.
E quando esse barulho começa, os animais começam a ficar agitados, porque eles sabem que o deserto vai reflorescer, eles sabem que o deserto vai ser inundado por águas que vêm de Deus, que vêm de cima, que vêm das nuvens. Assim é aquela pessoa que entra com a sua profunda dor na presença de Deus, é aquela pessoa que entra como Davi entrou, dizendo: sim, eu pequei. Davi não fugiu do seu pecado, Davi não disse não, Davi não explicou, dizendo: sabe o que acontece? Aquele homem não dava atenção para a mulher dele, não, sabe o que acontece? Ela estava carente, sabe o que acontece? Nós tínhamos um caso. Davi não racionalizou, Davi não justificou, Davi não explicou. Ele disse: eu pequei contra Deus, é isso que eu sou, pecador. Ele entra na presença de Deus e diz: sim, Senhor, quem matou essa criança não foi o Senhor, foi o meu pecado. Mas eu não posso fazer nada, a única coisa que eu tenho é a certeza de que em ti é grande misericórdia. E quando ele disse isso, o deserto da alma dele começou a ouvir o som das muitas águas que vinham do céu. E assim como no Salmo, o deserto se torna uma floresta e a vida pulsa outra vez. Davi foi fortalecido na força do Senhor, se levantou, voltou e disse: põe o pão, põe o vinho que eu vou comer. E aí os servos não entendendo, dizendo para Davi: mas a criança ainda estava viva, você não comia, agora que ela morreu. Ele disse: eu sei de uma coisa, ela não virá a mim, mas eu irei a ela. Irmãos, em momento nenhum Davi abriu mão da sua fé, porque ele estava fortalecido no Senhor. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Sabe o que a pessoa precisa quando ela está fraca? Entrar na presença do Senhor. Sabe o que a pessoa precisa quando ela está com fome? De qualquer coisa, seja de recursos financeiros, seja da justiça de Deus, entrar na presença de Deus. Sabe quando você precisa que algo aconteça no mundo material, no mundo dos homens, a seu favor, e é impossível? Eu vou te falar uma coisa: quando você encontrar o impossível nesse mundo, entre na presença de Deus e busque o impossível de Deus. Pedro, ele dá uma resposta de: Senhor, para quem iremos, se só Tu tem a vida eterna, se só Tu tem as palavras da vida eterna? Não adianta colocar a culpa no pastor, na igreja, nos irmãos, na doutrina. Não adianta pôr a culpa no líder, no louvor, na dança. Não adianta pôr a culpa no governo. Você vence quando você entra na presença do Senhor sozinho e se derrama diante dele. Quando você diz: Deus, tem misericórdia de mim. Enquanto você acreditar nas coisas desse mundo, você vai viver a experiência da decepção, da tristeza e da depressão. Mas todas as vezes que você entrar na presença do Senhor, Deus te colocará de pé. E Deus fará milagres extraordinários acontecerem na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé?